Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo a deputada estadual Fátima Canuto, que está em seu primeiro mandato pelo PRTB. Ela fala sobre a ação parlamentar, da experiência na rede de combate ao câncer e faz uma análise sobre a realização da sessão especial de sua autoria, realizada nesta segunda-feira em conjunto com o deputado Galba Novaes e a bancada feminina, que discutiu as estratégias de combate ao câncer aqui em Alagoas. Deputada, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui e comecemos pelo tema dessa sessão especial, que foi Quem tem câncer tem pressa. Não é? Dentro desse conceito, contrapondo, na verdade, o atendimento aos pacientes, como também um diagnóstico precoce. Seriam essas as maiores preocupações hoje, e investimento também, não é? na rede pública para o atendimento às vítimas do câncer. Seria por aí? Boa tarde, Gorete. Boa tarde a todos que nos assistem na TV Assembleia. A nossa sessão de ontem, para mim sempre é um prazer, né, estar aqui. É um prazer estar aqui. Eu agradeço mais uma vez pela sua presteza, né, e principalmente de estar discutindo assuntos tão importantes, né, como esse da prevenção do câncer, do diagnóstico precoce do câncer. A sessão ontem foi um sucesso, junto com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, com o deputado Galba Novaes e com também as deputadas da bancada feminina, que estão fortes também nesse combate, nessa luta. Foi muito propositiva, de muito trabalho, uma tarde bastante, com muitas palestras interessantes, com muitos dados, e a gente continua, e com certeza aqui na Assembleia, que a gente já tinha um trabalho anteriormente feito e fazendo como voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer, agora vai fortalecer ainda mais e já está sendo fortalecido com a gente aqui na Assembleia Legislativa. Pois é, e sobre os dados, cada vez nos surpreende que não há estabilização, há um crescimento. E o mais agravante é que com esses dados de crescimento da doença, de várias formas, né, vem se apresentar os sintomas quando aparece, o câncer já está num estágio, digamos assim, bem avançado. E isso pode ser evitado, não é, deputada? Se não evitado, pelo menos ter o diagnóstico precoce em alguns casos. Já vou começando a esclarecer que sou advogada, economista, não sou médica, então, mas sou voluntária e às vezes a pessoa confunde, como eu já estou na área de saúde há muitos anos, as pessoas às vezes confundem um pouco. Então, assim, eu vou falar como voluntária, né? Então, assim, a nossa maior preocupação é esse diagnóstico tardio dos cânceres, porque quanto mais tarde for diagnosticado o câncer, menos chance as pessoas terão de cura. Então, essa nossa luta incansável para que tenha políticas públicas de diagnóstico precoce, que as pessoas tenham acesso à informação, tenham acesso ao diagnóstico precoce, tenham acesso ao início de tratamento em tempo hábil. Dentro do tempo estabelecido por lei, né, que as pessoas... E assim, a campanha que a gente começou a fazer no domingo, na Rede Feminina Nacional, isso foi em todo o Brasil, todo ano tem uma temática. E esse ano a temática é a campanha Preciso Viver. E esse ano a temática é promoção à saúde. Mas a promoção à saúde está diretamente ligada, correlacionada à saúde em si. Então, a gente ainda precisa, além de falar um pouquinho sobre a importância da prevenção, da promoção à saúde, que é ter hábitos alimentares saudáveis, atividade física, tudo isso que a gente já fala tanto, mas que esse ano a gente quer falar com mais ênfase, mas a gente ainda tem que voltar às campanhas anteriores, porque a gente não conseguiu avançar. Em algumas coisas, em alguns pontos, sim, mas em outros não. Então, ainda temos muito o que fazer ainda em relação a esse tema. Pois é, e a senhora que, quando fez seu primeiro pronunciamento na casa, a defesa do seu mandato, a prioridade está relacionada à saúde. E é uma tarefa, eu diria, hercúlea dentro das condições em que não só o governo federal, mas os estados sofrem com a falta de recursos e contingenciamento, não é? Fazer saúde é caro. Mas não fazer saúde é mais caro ainda. Exatamente. Então, assim, é preciso que os gestores também tenham essa consciência de que, da prevenção, do diagnóstico precoce, da informação, porque quanto mais cedo for diagnosticado, o custo também
do tratamento vai ser menor. Então, a gente precisa trabalhar políticas públicas que dê ênfase na promoção à saúde. A gente tem que trabalhar nas políticas públicas relacionadas, inclusive, à atenção básica, que é muito importante, a atenção básica nos municípios. Inclusive, nós já temos também uma propositura de uma sessão especial nesta casa para discutir agora no mês de maio a importância da atenção básica nos municípios alagoanos. Que envolve também a contratação o programa Saúde da Família das equipes. Exatamente. Em número ideal à demanda de cada município, não é? E principalmente com qualificação desses profissionais também. Então, a gente já também fez uma indicação para o governo do estado com um anteprojeto de lei que cria núcleos também de diagnóstico precoce na rede hospitalar do estado de Alagoas. É um projeto de lei muito interessante que eu espero que a gente, junto com o governador, junto com a Secretaria do Estado da Saúde, a gente consiga colocar isso para que as pessoas do interior, as pessoas que não têm tanto acesso, que elas tenham mais acesso e a gente consiga o resultado esperado. O que me chamou a atenção também nessa sessão especial foram os pronunciamentos, os depoimentos de pessoas que são vítimas, né, da doença, de colocar que há no Sistema Único de Saúde um atendimento que chega a ser muitas vezes desumano para quem já está tão fragilizada pela doença, sobretudo mulheres que têm câncer de mama e não são respeitadas como poderiam ser dentro, não digo de nenhum assédio, mas da indiferença que é colocada nos consultórios. Como eu disse, eu estou há 20 anos como voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer e eu, assim, sempre me envolvi muito com os pacientes, com as dificuldades que os pacientes tinham de acesso, com a forma que eles eram tratados e são tratados muitas vezes por esses profissionais que às vezes não se colocam no lugar do outro. Então, é importante que a gente se coloque no lugar do outro, porque eu digo sempre, o câncer não escolhe sexo, não escolhe raça, não escolhe condição social, então a gente tem que se colocar no lugar do outro. Um atendimento com humanização. Com humanização, com certeza. Por toda a equipe multidisciplinar que venha a ter essa vítima da doença como paciente. E essa qualificação é muito importante. Para que dê esse retorno também. E ontem, assim, depois que a gente teve tanta discussão em relação aos números do estado de Alagoas, em relação aos números do Brasil e mundiais, a gente não pode ficar alheio ao que está acontecendo. Indiferente. Não pode ficar. Ontem a gente saiu com uma pauta enorme que será encaminhada às autoridades competentes para a gente tentar, cada vez que a gente faz uma campanha dessa, cada vez que a gente faz uma audiência pública, se não a gente consegue no total, a gente vai conseguindo devagarinho, como formiguinha, vai conseguindo. E esse caráter propositivo faz com que as próximas audiências sejam mais participativas e a credibilidade do legislativo sendo colocado a serviço da população. Né? Então, as pessoas estão muito desesperançosas. Então, é preciso que a gente mostre que a gente tem comprometimento, sim, que a Assembleia Legislativa tem, não é só a bancada feminina, que todas as proposituras que vêm em relação à saúde, a bancada não é só feminina, os homens também têm essa disposição. Tanto que o deputado participou o deputado Galba Novaes é autor de um projeto, não é, também nessa linha. O deputado Galba apresentou um projeto que só vem a fortalecer o nosso projeto também, que é o Estatuto do Paciente com Câncer. Inclusive, esse estatuto ele vai disponibilizar a minuta desse estatuto para que as instituições, para que as pessoas envolvidas possam dar a sua contribuição com suas ideias, porque muitas vezes aquele que passou pelo problema, essas coisas têm que ser construídas, não é? Com as pessoas, com a comunidade, né? E foi isso que a gente fez com o nosso projeto. Nós construímos com médicos oncologistas, com psicólogos, com
com ONGs que são diretamente ligadas a pacientes e tratam e cuidam de pacientes com câncer. Então, o deputado Gal foi muito feliz nesse projeto de lei do Estatuto do Câncer, do Estatuto do Paciente com Câncer, porque isso ainda vai a fortalecer e pressionar também para que as autoridades fiquem mais sensibilizadas em relação a essas pessoas que têm tanta vulnerabilidade, né, na área de saúde. As pessoas e também familiares, né? Tem pessoas que deixam praticamente a sua vida normal para cuidar de alguém da família que seja portadora de câncer, né? E o projeto, se não me engano, também tem essa abrangência com os familiares diretamente. Tem sim. E a gente tem uma casa de apoio onde acolhe pacientes com câncer vindo em todo o estado. E quando eu digo a gente, feminina. É porque eu sou incorporada como voluntária à não Rede Feminina. Não há como deixar de ser voluntária por estar deputada, né? Não, pelo isso contrário, não tem, já né? está. E assim, é interessante que a família Rede Feminina, ela tem a rede como a sua própria família, como seu empreendimento voluntário e sem fins lucrativos. Então, assim, a gente que está lá no dia a dia, que acolhe esses pacientes que vêm do interior, que não tem onde ficar, e se não fosse a rede, se não fosse a casa de apoio, eles não continuariam o seu tratamento, porque eles não teriam onde ficar aqui em Maceió. A gente vê as dificuldades que eles sentem sem a família, sem o apoio da família. Que é fundamental, né? Aí é onde entra da família. Aí é onde entra o apoio emocional das voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Já que a senhora falou da Rede Feminina de Combate ao Câncer, com essa eloquência, com a vontade que resultou, inclusive, numa participação maior, né? Porque na política tem isso, é um instrumento que vai viabilizar as políticas públicas, né? E também a quem trabalha com essas políticas. Nesse caso, como surgiu a ideia de criar a Rede Feminina de Combate ao Câncer, na época em que foi criada? A Rede Feminina de Combate ao Câncer, ela já tinha existido aqui no estado de Alagoas. Foi desativada, mas ela começou em 1946, no Rio de Janeiro, pela dona Carmen Prudente. Ela era esposa de um médico que fundou o AC Camargo e ela fundou a Rede Feminina lá no estado de São Paulo. E depois as redes foram sendo fundadas em outros estados e foi fundada aqui em Alagoas. Passou 17 anos ativada e eu fui procurada pela dona Tereza Costa, à época era a esposa do provedor da Santa Casa, que queria reativar a Rede Feminina. E nós juntamos 17 mulheres e decidimos, juntos com o doutor Marco Davi, que é o entusiasta dessa causa, e reativamos com muita dificuldade a história e a Rede Feminina de Combate ao Câncer. E de lá para cá, a rede só tem crescido. A rede tem credibilidade, não só em Alagoas, como no Brasil todo. Eu, inclusive, além de ter sido presidente da rede do estado de Alagoas, eu fui presidente da rede nacional, onde fizemos aqui um congresso para mais de 1.200 mulheres, literalmente vestidas de rosa. Então, isso demonstra a força que a rede tem em todo o Brasil. E cada rede, ela trabalha nos seus estados de acordo com a sua realidade. Com as demandas. Com as suas demandas e sua realidade também. Porque a gente não pode comparar uma rede feminina do Rio Grande do Sul, do Paraná, com a rede feminina. Até porque a forma como as pessoas veem o voluntariado, até nisso é diferente. É diferente. É verdade. E, como a senhora falou, no Rio Grande do Sul é o estado que é referência, está na vanguarda dessas pesquisas, do voluntariado nessa área e também no atendimento, como preconiza a Constituição, não é? Quando a gente começou na luta da mamografia, para tornar a mamografia uma lei, o Rio Grande do Sul já estava à frente fazendo mamografia nas suas mulheres. Então, a gente está há vários, não digo nem passos, anos atrás. Então, a gente tem evoluído? Tem. A gente conseguiu a lei da mamografia, a gente conseguiu a lei, lutamos muito e conseguimos a lei dos 60 dias. Agora estamos lutando para a lei dos 30 dias. Então, assim, a vida da gente é uma eterna luta, né? Mas é preciso também que essas leis, elas sejam colocadas em prática. Pois é, e a fiscalização é fundamental, porque senão vira letra morta, não é?
E é o que a gente mais tenta hoje. Mas se a gente leva também a informação para as pessoas, mostrando que elas têm direito. E esse é um dos grandes responsabilidades da Rede Feminina de Combate ao Câncer. A mim também, hoje como deputada estadual, é de levar essa informação, mostrar que as pessoas têm direito já a tanta coisa, reconstrução mamária, né, que muita gente sabe que tem direito, mas poucas pessoas conseguem. Né? Ainda tem essa questão. Ainda tem essa questão. Pois né? é. Então tem assim uma infinidade. Eu estou aqui com 2 páginas de solicitações para os governos estaduais, municipais, federais, para que sejam encaminhadas para ver o que é que a gente pode fazer para minimizar esse problema que aflige tantas pessoas, não só mulheres, mas homens também. É verdade. Crianças em todas as idades. Também. Né? Bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Eu sou acordado domingo de manhã por um telefonema da minha filha. E ela me dizia: aconteceu um acidente com seu irmão. Botei uma roupa e desloquei da minha casa até o local do acidente. E me deparei com uma das cenas mais difíceis de se ver e mais triste que um ser humano pode passar. O automóvel do meu irmão, completamente destruído, ele ainda dentro do automóvel, já morto, provocado num acidente de trânsito de uma forma violenta e irresponsável. Muitas vezes nós gostamos de usar o WhatsApp, Facebook, não passe em rua tal. E isso pode colaborar para que ocorra vários outros acidentes. A lei seca não veio para condenar ninguém. A lei seca veio para salvar vidas. Por isso, muito cuidado, por favor, quando a gente tenta proteger quem está cometendo o crime. Porque pode ser seu filho, como foi meu irmão, que seja assassinado. Lei seca. Quando a gente para você, mais vidas seguem em frente. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a deputada estadual Fátima Canuto, do PRTB, ela que está no seu primeiro mandato, que tem na saúde uma das prioridades na sua ação parlamentar e que agora eu pergunto, deputada, com tão pouco tempo já, a senhora tem aí, digamos, umas 2 folhas ou mais reunindo requerimentos, indicações, projetos na área da saúde e em outras áreas também que vão culminar na qualidade da saúde do alagoano, não é isso? Exato, também. Então, como as pessoas me veem, né? Eu digo que eu tenho estampado assim na minha testa a Rede Feminina de Combate ao Câncer, luta pela saúde do estado de Alagoas. Então, as demandas vão chegando cada vez mais, graças a Deus, né? E a gente tem esse viés também para o lado da agricultura familiar, água, né? Bom aproveitamento dos recursos hídricos. Então, assim, que tudo no final culmina, como a senhora bem disse, na saúde. Né? Então, quando você tem água de qualidade, quando você tem uma agricultura familiar funcionando sem agrotóxico, né? Com alimentação saudável, né? Exatamente. Então, mas ontem, só para ter uma ideia do tamanho do problema que a gente encontra aí na área da saúde, ontem a gente já saiu assim, eu estou com alguns tópicos apenas aqui, mas assim, foram acho que 3 vezes mais o que eu vou falar um pouquinho agora. Porque a sessão foi propositiva. No sessão sentido foi de encaminhar propositiva. documento ao governo do Estado, a procurar a bancada federal, quando a questão é de âmbito federal. Foi esse entendimento para a realização da sessão pública? Foi. Nós aproveitamos o Dia Mundial de Combate ao Câncer, o lançamento da campanha da Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer, que tem o tema Preciso Viver. E o câncer, quem tem câncer tem pressa. Que eu acho isso fantástico. E eu, desde que comecei na rede, eu aprendi uma coisa, que quem procura acha a cura. Então, assim, eu sempre uso muito isso, que as pessoas às vezes têm medo. Eu digo, gente, quem procura acha a cura. Acha a cura. Isso é um conceito que vem de encontro a um pré-conceito. As pessoas não procuram os médicos com medo de encontrar alguma coisa. Mas
Como a senhora disse, quem procura acha a cura também, não é? Há essa possibilidade, não é? Porque de uma maneira precoce. Correto. Inclusive, a gente encontra muita gente, até às vezes as próprias voluntárias, que encontram alguma coisa no seu corpo, sabe que está acontecendo alguma coisa, mas não tem a coragem de enfrentar e quando vê já estão com câncer em fase avançada. Né? Então, assim, alguns encaminhamentos para melhorar as políticas públicas na rede oncológica, que saiu ontem na sessão, vou elencar apenas algumas, porque foram 3 páginas e se eu for ler aqui, a gente vai passar a tarde falando só sobre isso. Ampliação do número de exames para diagnóstico e tratamento em tempo oportuno. Definição de contrapartida financeira estadual e federal para a oncologia. Ampliação do número de leitos oncológicos, fortalecimento de fóruns de discussão, cirurgia de reconstrução mamária, aí é onde vem que a gente já tem a lei em vigor, mas é muito difícil conseguir. Ampliação de especialidades, cirurgias oncológicas, cabeça e pescoço, oncologia Cumprimento ortopédica. Cumprimento da lei dos 60 dias, que também a gente não consegue com facilidade para o tratamento, a partir do diagnóstico, mas aí é onde vem o gargalo, porque o diagnóstico é que é difícil de fazer. Às vezes a mulher sabe que está com câncer de mama, mas precisa fazer uma biópsia. Aí não consegue fazer a biópsia e não começa o tratamento. Então, assim, aí é onde entra o gargalo também. Os cuidados paliativos, para aqueles pacientes que já não têm mais condições de tratamento, e que precisa também de uma equipe multidisciplinar para tratar e para cuidar dele. Muitas vezes o paciente tem uma doença principal, que foi a primeira, um câncer de mama, mas que já tem metástase, que precisa também de pneumologista, que precisa de, enfim, todo esse. E a qualificação, que aí é onde a gente entra também com a qualificação das equipes de saúde básica. Então, é muito importante, porque se a saúde básica for qualificada, muitos pacientes conseguirão ter o seu diagnóstico em fase inicial também, e com algumas coisas básicas. Pois é, a saúde básica que a gente vai encontrar no ambulatório, que a gente vai encontrar no programa Saúde da Família, com as equipes indo permanentemente nas casas, enfim, isso tem que melhorar para dar essa condição, não é, deputada? Há 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu li uma reportagem que Alagoas tinha um índice enorme de câncer de colo de útero. E eu, como estava como presidente da rede, eu não poderia ficar indiferente a ler uma reportagem daquela e não tentar fazer nada. E, de pronto, já mobilizei secretário estadual, secretário municipal e tive acesso a uma secretaria municipal aqui no estado de Alagoas e solicitei que a gente tentasse fazer um projeto de rastreamento, de busca ativa nas mulheres para fazer o exame de citologia de Papa Nicolau. E nós conseguimos reverter o quadro nesse município. Hoje o município é chamado para dar a palestra, o nome desse programa chama-se Eu Me Amo. Foi em conjunto com a Rede Feminina. E hoje o município é convidado junto com a rede para dar palestra nesse Brasil todo. Como reverteu essa situação? Porque conseguiu reverter. Os municípios não conseguem, não todos, mas uma grande parte, não consegue nem atingir o pactuado. Então, pela tripartite, digamos pela assim. tripartite. Não consegue nem... Então, o que é que a gente fez? A gente foi fazer a busca ativa mesmo. Trazer as mulheres para fazerem o exame. E outra coisa, dar encaminhamento nos casos, porque muitas mulheres, porque é o tipo do câncer que pode ser evitado. Né? É um dos cânceres que pode ser evitado, porque, por exemplo, câncer de mama. Você que evita com alimentação saudável, com exercício físico, né? Mas o câncer de mama a gente sempre diz que é diagnóstico precoce. É ter o diagnóstico precoce para ter maior chance de cura. Já o câncer de colo de útero, a gente sabe que pode ser prevenido com um simples exame. Pois é. Então, anualmente, não é? Ou a cada 6 meses, como alguns médicos recomendam. Então, assim, é preciso que os gestores, porque também quem procura acha trabalho. Né? O paciente acha cura e o gestor acha trabalho e acha despesa. E despesa. Né? Só que ele tem que pensar que essa despesa agora, vai ser revertida numa economia futura. Então, eu falo sempre de balança.
Hoje a balança da gente está que pacientes que são diagnosticados em fase já avançada da doença está aqui no topo. E os que são diagnosticados em fase inicial estão aqui embaixo. E às vezes nem estão aqui, não foram diagnosticados. Ainda. O que é que a gente quer dar? A oportunidade às pessoas de pelo menos terem direito ao diagnóstico. E com isso a gente ir trocando, Invertendo esses valores. Aí a cura vem para cá e os pacientes em fase já avançada estarão aqui. Então, é essa a nossa proposta, é esse o nosso sonho, que a gente consiga realmente reverter essa balança. Pois bem, foi colocado durante a audiência pública sobre a situação dos centros de assistência em alta complexidade em oncologia, os CACONs, não é isso? E que há insuficiência de recursos para suprir a demanda. Essa é uma questão preocupante também, porque há quantos CACONs aqui em Alagoas, aqui em Maceió, por exemplo? São 3, se não me engano. Maceió são 2 e 1 de pediatria no usineiro, né? Pois né? E Arapiraca 2, que se eu não me engano, se não está mais ou menos... não sei se está fechado no momento, parece mas que foi interrompido. Foi interditado, interrompido por um período. Então, isso também está dificultando muito as pessoas. Essas questões que foram colocadas serão alvo também da fiscalização e da reivindicação para que aumente o número aumente o número de leitos, aumente o que é pactuado para esses pacientes, aumente o número de exames para esses pacientes também. Né? Então, assim, a gente hoje tem mamografia, aqui em Maceió mesmo, a gente tem aparelho de mamógrafo ocioso, mas tem lugares que a gente não tem mamografia. A gente está levando agora, por exemplo, é uma coisa muito interessante, a gente fez quando eu digo a gente, sempre, porque eu também estou diretamente envolvida no processo. Eu fui a intermediária entre a Prefeitura do Pilar e o FEComércio, através do SESC, e nós estamos levando esses dias para o Pilar o carro da mamografia e citologia. Itinerante? Então, volante? Volante. Não é nem um ônibus, é uma carreta. Então, esse carro vai passar aproximadamente 3 meses no município. O município banca a estadia, banca algumas coisas para que dê condições, a infraestrutura para que funcione, recolhimento de material usado, mas eles entram com tudo. Inclusive, assim, as leituras são feitas, das mamografias são feitas no Hospital de Barretos. Então, eles fazem a mamografia e fazem a citologia. Então, a gente vai ter condições de fazer mais o que é pactuado, que já é mínimo pactuado. A gente vai ter condições de atingir, se for um trabalho efetivo, junto de todas as secretarias, junto de todos os programas que são feitos lá no município, a gente vai atingir um número muito maior de mulheres e, com isso, também diagnosticar precocemente. E eu vou ter uma experiência muito importante para o trabalho que eu já venho fazendo, que a gente vai ver o que é que isso impacta diretamente na vida da comunidade. Até do ponto de vista econômico, não é? Exatamente. Então, assim, mas não foi pactuado, não entra... Gente, a gente não está preocupado com esse tipo de número, a gente está preocupado com o número de pessoas, número de mulheres, nesse caso, que a gente vai conseguir diagnosticar precocemente. Até porque estão na sua vida, no auge da sua vida útil, né? As mulheres, quando são acometidas, quando se percebe com o problema, né? As mulheres, os homens, mas as mulheres é porque a gente lembra principalmente do câncer de mama, né? Então, muitas mulheres até têm os seus lares destruídos, não têm aquele companheirismo e a solidariedade dos seus parceiros. São relatos, né, que se ouve todos os dias. Quando está à frente ou de uma entidade não governamental ou no próprio governo, no atendimento, em qualquer situação em que se discuta essa questão do câncer, quando atinge a mulher, há uma preocupação sobre o ambiente em que ela está inserida, não é? Porque tem que haver acolhimento e, na maioria das vezes, a indiferença pode retardar, inclusive, ou condenar esta mulher a não ter a sua cura, não é? Isso atinge diretamente a família como um todo. Não só do ponto de vista emocional, mas financeiro também. Né? Muitas deixam de trabalhar, não têm mais condições de trabalhar, então aí afasta a família, desagrega a família. Né? Isso a gente está falando de um tipo de câncer, né?
Exatamente. E a gente tem tantos outros tipos de câncer também. Exatamente. E a gente vendo jovens, cada vez, um número cada vez mais jovem, de mulheres jovens sendo diagnosticadas com câncer no nosso estado. Precocemente. Então, que poderia ser evitado também. Pois é. Essa proposta da Frente Parlamentar da Mulher, o que significa na prática para quem faz parte de uma bancada feminina histórica na Assembleia Legislativa? Para mim é uma grande responsabilidade estar junto de tantas mulheres fortes, determinadas, né? E eu só vim com certeza, eu cheguei para também fortalecer ainda mais esse grupo de mulheres que é a bancada mais forte feminina até agora e a maior bancada da Assembleia Legislativa. E essa frente em defesa da mulher, eu acho muito importante, porque a gente aqui está discutindo agora a saúde, mas a gente já teve alguns dias atrás aqui discutindo a violência contra a mulher. Então, a gente vai juntos. Uma sessão também histórica, pela participação e pelo o tempo de duração. As pessoas parece que não queriam sair de tanta demanda na discussão e na construção das saídas para essa violência que ela é, digamos assim, secular, não é? E parece que é uma epidêmica também, né? É o termo que se está usando já, verdade. né? Já é epidêmica. Então, assim, eu acho que vai ser muito importante para Alagoas essa frente. A gente tem muito o que fazer pelas mulheres de nosso estado. Muitas delas claro, que se sentem muito mais à vontade em chegar junto de uma mulher do que de um parlamentar homem, não querendo desmerecer os homens. Tem muitos homens que são também, mas a mulher ela é mais sensível, a mulher escuta mais, a mulher é mais paciente muitas vezes, né? Então eu acho que a gente já está com tanta demanda, porque as pessoas estão confiando muito. É aquela história da esperança. As pessoas estão depositando esperança na bancada feminina. E, independentemente dela ser uma bancada feminina institucionalizada pelas participantes, o número de mulheres já constitui uma força significativa na correlação do plenário, né? Isso já também dá uma força. E é interessante que a gente está se envolvendo com vários setores, entendeu? Não é só com saúde, é com a violência, é com o Pinheiro já. Então, a bancada entrou assim forte também na história do Pinheiro, né? Pinheiro já. Então, a gente quer soluções imediatas. A mulher, quando entra, né? Você sabe muito bem disso, né? Quando a mulher compra uma briga, ela vai mesmo até o fim. E se for uma briga coletiva, né? Mais forte ela fica. Então, né? Juntos somos mais fortes, com certeza. Bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já, o Frente a Frente está de volta. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a deputada Fátima Canuto, ela que está no seu primeiro mandato pelo PRTB e, claro, aqui fazendo também uma prestação de contas desses 100 dias, digamos, de atuação parlamentar. Deputada, essa experiência do mandato sendo exercido no plenário, qual é a sua avaliação do que seja essa correlação de forças, do que seja estar representando uma parcela significativa da sociedade? Gorete, eu nunca tive essa pretensão política. Eu sempre tive, né? Sempre correu nas minhas veias esse sangue político. Meu pai foi político, meu avô foi político, meu filho é político. Então, assim, sempre correu na minha veia, mas eu nunca tive pretensão de ser política. Mas todo esse trabalho social que a gente faz,
chega um momento em que você não consegue avançar mais sem a política. Sem a aprovação de leis, né? Que viabilize esse trabalho, né? Então começou, aí as pessoas começaram a perguntar, nesse momento que o país está vivendo, de tanta transformação, de tanta mudança, por que é que você não lança o seu nome candidato a deputada estadual? E eu estou com minha vida aqui tão tranquila, né? Já aqui cuidando de neto, que é a coisa melhor do mundo. Então, assim, vou me meter numa coisa dessa de política, nessa confusão toda que o país está passando. Aí comecei a raciocinar que era justamente por causa desse momento que o Brasil estava passando, que precisava de pessoas que tivessem serviços prestados à sociedade, que tivesse uma história de vida. E eu resolvi caminhar por esse estado todo, e o meu lema era novo jeito, novas ideias. Então, e daí era do litoral ao sertão, FAO do litoral ao sertão. E eu caminhei por esse estado de Alagoas todo e fiz questão de ir para povoados, para conhecer a realidade das pessoas, e começava a ver o que era que eu podia fazer para aquelas pessoas que eu via que eram tão necessitadas e muitas vezes não tinha nem quem estivesse lutando por elas, né? E aí ia lá, meu pai é de Mata Grande, aí resolvi, Mata Grande tem muito povoado, aí eu resolvi conhecer os povoados, vi jogo de futebol de crianças, que a criança nem aparecia porque só tinha poeira, vi carro de boi, né? E fui assistir um desfile de carro de boi, e coisas assim que se eu não tivesse me envolvido na política, eu não teria conhecido, e tive a oportunidade de conhecer tudo nesse estado todo. Eu rodei 31 mil quilômetros em 60 dias de carro, no meu carro. Eu tenho uma mulher que dirige, a minha motorista é mulher, a minha equipe é um fotógrafo, é uma mulher, e a minha secretária é mulher também. Então, assim, a gente andava no meu carro, nós quatro, nesse estado todinho, e eu, assim, eu comecei a ver quanta coisa boa eu poderia fazer, ou tentar fazer, se realmente eu fosse eleita. Então, eu tenho um compromisso muito grande com a população alagoana, que deu crédito de confiança, um crédito de confiança com mais de 37 mil votos, porque eu ia mostrando quem eu era, o que é que eu tinha feito e por que eu tinha resolvido entrar na política, para realmente fazer da política um instrumento, e usar a política como instrumento de transformação na vida das pessoas. E eu digo a você, Gorete, que desde o dia que eu fui eleita, eu não parei um minuto pensando como é que eu posso ajudar a todas as pessoas que eu andei nessa Lagoas e que precisam tanto da ajuda da gente. Eu não tenho parado, e às vezes eu até me pego perguntando e comento com algumas pessoas. Meu Deus, às vezes as pessoas dizem que deputado não trabalha. Deputado trabalha, e trabalha muito, e tem muito que trabalhar. Ação parlamentar dentro e fora do plenário, né? Porque a pauta não fica só aqui. Exatamente. A agenda vai além da Assembleia. Então, e as demandas que chegam, eu tento dar a resposta. É importante. É importante. Essa resposta, às vezes, não é do contentamento de quem vai recebê-la por inúmeras circunstâncias, mas é muito importante porque estabelece um vínculo, não é, de respeito, digamos assim, de reconhecimento às demandas que estão sendo levadas, né, deputada? E para mim, assim, eu estranhei no começo, até porque, assim, eu não era política, né? Eu não posso mais nem dizer que não sou política, agora eu sou política, né? Mas eu estranhei, porque eu venho de iniciativa privada, eu venho do voluntariado, e eu faço voluntariado só na rede, não, eu faço voluntariado no meu município, a minha vida é dedicada ao voluntariado e ao meu trabalho. E ao chegar na Assembleia e se deparar com essa realidade de mais 4 mulheres integrando uma bancada, isso foi digamos assim, um presente para quem está nessa legislatura? Com certeza, né? Isso dá também um conforto, né? Embora que eu não tenha o que reclamar dos nobres colegas deputados, né? Nós temos aí um presidente que é um agregador, que é um conciliador, né? Que acolheu a todos nós do primeiro mandato
mandato assim da melhor forma possível. E os demais colegas também que têm acolhido a gente, né? Mas ter mais 4 mulheres, com certeza isso dá mais um certo conforto. Pois é, a senhora, como já falou, tem a convivência próxima da política na sua família, não é? Na sua família. E aí está sendo comemorado este ano o centenário do seu pai, Rubens Canuto, que foi deputado por 3 mandatos na Assembleia Legislativa. O que dizer desse momento? O que representa de fato? É com muita emoção que eu me encontro aqui agora, na Assembleia, como deputada, no centenário de meu pai. É interessante, Nosso Senhor faz as coisas certas no momento certo. Eu pensava, já há uns 3 anos que eu pensava, meu Deus, o que é que eu vou poder fazer no centenário do meu pai? Como é que eu posso lembrar e mostrar às pessoas que meu pai teve uma história de vida bonita, rica? Meu pai, eu digo que ele estava há 100 anos à frente do seu tempo. Meu pai foi um deputado atuante, meu pai foi deputado por 3 legislaturas, teria uma vida política brilhante, uma história de vida política brilhante, teve e teria muito mais, mas teve um acidente de carro e muito jovem faleceu, deixando 6 filhos, né, deixando uma viúva com 40 anos, mas eu tinha o meu avô, pai de minha mãe, que foi uma pessoa que era político também, mas que tinha uma ligação muito forte com a gente, que é o Coronel José Otávio Moreira, e ele deu muito suporte na vida da gente. Então, quando eu me vi estando como deputada no centenário de meu pai, assim, nós começamos as comemorações, o início das comemorações a semana passada, né? Eu tenho um sobrinho Rubens Canuto, que tem o mesmo nome do meu pai, que é Rubens Canuto Neto, que é desembargador federal e que assumiu a vice-presidência do TRF da 5ª Região, né? E assim, isso deixa a gente com muito orgulho, né? Tribunal Regional Federal. Exatamente, Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em Recife. Inclusive, contamos com a presença de vários deputados, inclusive o presidente foi prestigiar também, o que deixou a família muito honrada, né? E sábado nós reinauguramos uma praça com o nome do meu pai, lá no município do Pilar, e a banda fanfarra do município tem o nome do meu pai também. Então, assim, é com muita alegria, mas também com muita emoção, mas principalmente com um sentimento de muita responsabilidade. Porque eu ia justamente tocar nesse assunto, não é? A existência dos que antecederam a senhora colocam sobre a senhora uma responsabilidade ainda maior, não é? Muito grande, porque até assim, o meu pai, eu tive que fazer uma pesquisa para poder fazer um vídeo documentário sobre a vida dele, o que me deixou ainda mais feliz, porque eu ainda conheci, quando ele morreu, eu era muito jovem, eu era novinha, era criança, e, na verdade, determinadas coisas eu não tinha conhecimento da vida dele. E agora, com esse levantamento da história da vida dele... Vai se surpreendendo, né? A gente vai surpreendendo que era uma pessoa que já lutava naquela época por melhores escolas, por melhores estradas, por abertura de banco nos interiores, pelos excedentes, que eram aqueles estudantes que não conseguiam entrar na universidade. E meu pai foi um dos fundadores. Meu pai saiu de Mata Grande, veio para Maceió, morar em Maceió. Foi estudar odontologia no Rio de Janeiro, voltou para Maceió, formado em odontologia, casou, depois teve os filhos e quando eu nasci ele resolveu ser candidato. E foi ser político. Então, assim, ele tem uma história de vida, apesar de muito curta, não é? Hoje em dia a pessoa morrer com 50 anos é jovem ainda. Mas teve uma vida que, como eu disse, ele fez 100 anos em 50. E, atualmente, o que é que está programado, digamos assim, para esta festa centenária? Bom, a gente... vai ter o troféu Encomenda e Medalhas Rubens Canuto, que vão ser entregues no mês de junho, porque a inauguração é uma coisa histórica, que vai ser a reinauguração totalmente reformado e revitalizado do Cine Pilarense, onde vai ser resgatada a história do povo do Pilar através do Cine Pilarense. Com documentário, evidentemente. Então, né? Com documentário, e a gente vai reviver, com certeza, o que a gente viveu, porque o meu pai, ele tomou Pilar como o município onde ele encontrou a sua felicidade.
Então, ele saiu de Mata Grande, a cidade natal. Veio morar aqui, foi embora para o Rio de Janeiro, voltou, aí a gente diz sempre que ele encontrou a mulher e a grande paixão da vida dele, uma capelense, que é minha mãe, que está viva aos 90 anos, vai fazer 90 anos esse ano, viva e lúcida, né? E que é o mais importante, né? E ela participou de todos os eventos e vem participando de todos os eventos. Então, a gente ainda pretende fazer muita coisa legal para que durante esse ano, até junho, a gente vá comemorando e lembrando a história de uma pessoa que foi tão importante na história e na vida de Alagoas. Exatamente. Uhum. Bem, lamento informar, estamos no encerramento da nossa entrevista. Algumas considerações, deputada? Eu só quero agradecer pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui. É sempre um prazer estar conversando, porque eu digo sempre que não é uma entrevista, é uma conversa, né? Você deixa a gente tão à vontade que a gente consegue transmitir o que a gente quer, conversando com você e daí passando também as informações. Eu quero dizer aos alagoanos que esses 100 dias de mandato aqui na Assembleia, eu tenho procurado honrar e cumprir com todos os meus compromissos. Já entrei com várias indicações, já fiz, conjunto com a bancada feminina, uma audiência pública, fiz ontem uma audiência pública por minha propositura e ainda teremos mais duas, já temos duas marcadas também, e dizer que vocês podem contar comigo. O gabinete aqui não é meu, o gabinete é do povo de Alagoas. Obrigada, deputada, e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você também que nos assistiu e até o próximo Frente a Frente.